E aí, galera que gosta de estudar, vamos sanar aqui as dúvidas que vocês tiveram. Várias pessoas me procuraram, dizendo que ficaram com dúvida, né, no cálculo do volume do concreto, quando a sapata tem essa base de tronco de pirâmide, né, essa base trapezoidal. Então vamos dar uma olhadinha aqui e vamos sanar todas essas dúvidas. O pessoal me perguntou, mas professor, isso aí é muito complicado, eu não preciso aprender isso aí não. Na minha obra eu faço só sapata retangular, sapata quadrada. Professor, isso aí cai na prova, eu vou usar na vida. Me ajuda, professor. Professor, isso aí cai na prova, eu vou usar na vida. Me ajuda, professor, isso aí vai cair na prova, vale quanto? A prova com consulta, isso aí vai cair na prova, cai na prova, vale quanto? A prova com consulta, isso aí vai cair na prova. Foram milhares de perguntas, mas aí a gente sana tudo hoje, beleza, galera? Vamos lá. A gente tem aqui, né, o nosso modelinho que a gente utilizou aqui para estudar, né, as sapatas com esta base trapezoidal. Muito bem, eu quero primeiro mostrar para vocês aqui, ó, que se a gente der continuidade nesse alinhamento, nós vamos ter aqui, ó, uma pirâmidezinha formada, né? Ou seja, nós temos aqui, em verdade, a comprovação de que a gente está trabalhando o quê? Com um tronco de pirâmide, né? Quando eu retiro essa partezinha vermelha, eu tenho aqui uma pirâmide que foi cortada na sua parte superior. Essa é a definição de um tronco de pirâmide, né? Então, pelo método da superposição, que foi o que a gente viu na última aula, eu posso calcular, uma das formas, né, de eu calcular o volume desse concreto aqui para concretar essa sapata, seria eu calcular o volume do concreto para concretar esse prisma aqui de base retangular, mais o volume necessário para concretar esta pirâmide inteira, menos o volumezinho aqui, ó, dessa partezinha vermelha aqui de cima, beleza? Então, se eu fizer este cálculo, eu consigo obter o volume de concreto necessário para concretar esta sapata, ok? Vamos para o nosso exemplo. Vamos voltar aqui a nossa camada de cotas e vamos fazer aqui um exemplo para a gente conseguir entender isso. Primeiro, vamos dar uma olhada no seguinte. Qual é a fórmula, né, do volume de uma pirâmide? É 1/3 vezes a área da base vezes a altura, certo? Então nós temos aqui, ó, o nosso exemplo, a base é 1 por 1, né? E nós temos aqui a nossa altura 0,375, 37 centímetros e meio, ok? Nós temos o nosso topozinho aqui, né? O topo da pirâmide com base 20 por 20, ou seja, 0,2 vezes 0,2 metros, e a altura 0,075, ou seja, 7,5 centímetros. Nós temos aqui o volume do paralelepípedo, que é a área da base, vezes a sua altura. Vamos lá para o nosso Excel. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Utilizando a fórmula da pirâmide, ou seja, o volume da pirâmide. Quais são os dados que nós vamos precisar para alimentar aqui a nossa planilha, certo? Eu vou precisar qual é a altura do nosso prisma retangular. Então, a altura do prisma retangular, 0,30. Show de bola, bora voltar lá para olhar. A base é 1 por 1. Então, nós temos aqui, ó, 1. Muito bem. Vamos aqui agora para a nossa pirâmide, né? A gente tem uma altura da pirâmide de 0,37,5. Então, a altura da pirâmide completa é 0,37,5. Então, vai ser 0,3 com 0,07,5. Certo? A gente está dividido aqui, ó, 0,3, 0,3, 0,07,5. Tá vendo aqui? Se isso tudo é 0,37,5 e esse pedacinho é 0,07,5, o que sobra aqui, né, o que falta para a gente achar esse espaço é 0,30, beleza? E a largura menor, vamos dar uma olhada lá no nosso CAD, 0,20, 0,20. Então vamos colocar aqui o volume do concreto, tá? O que foi que ele fez? Ele somou a quantidade de concreto necessária para concretar esta parte de baixo, mais a quantidade de concreto necessária para concretar esta pirâmide inteira e subtraiu dessa pequena pirâmide aqui de cima, tá bom? Então, se você olhar o volume de concreto do prisma retangular, esse daqui de baixo, o amarelinho, 0,3. O volume de concreto dessa pirâmide maior, ou seja, dessa pirâmide toda,
deu 0,125. E o volume de concreto da pirâmide menor, da pequenininha, 0,001. Totalizando aqui um volume de concreto para essa sapata de 0,424 metros cúbicos. Ok? Mas como eu falei, nós podemos fazer isso de duas formas, né? Então vamos tirar aqui a nossa camada cotas para a gente dar uma olhadinha aqui na outra forma que a gente pode resolver esse problema. Nós temos aqui a nossa mesma sapata, o nosso mesmo modelo de sapata. Muito bem, a gente pode usar a teoria da superposição, né? O teorema da superposição, para calcular o quê? A gente pode pegar esta parte de baixo, que é um prisma de base retangular ou quadrada, e a gente pode pegar essa parte de cima, que é um tronco de pirâmide. Muito bem, a gente tem aqui a fórmula do tronco de pirâmide, que muita gente ficou em dúvida na última aula, né? Nada mais é do que H sobre 3 vezes a área da base maior, ou seja, a área desta base aqui inferior, né? Mais a área da base maior vezes a área da base menor, que é essa área daqui de cima, elevado a 1 sobre 2, ou seja, a raiz quadrada da multiplicação da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Esta fórmula aqui, gente, vocês escrevem no caderno, guardam na vida de vocês, tá beleza? A gente não vai fazer a dedução dessa forma, nosso objetivo aqui é saber calcular o volume de concreto. A gente não está aqui para deduzir esse tipo de fórmula, ok? A gente pode pegar essa fórmula aqui e usar ela pronta, é uma fórmula matemática do tronco de pirâmide. Então vamos lá para o nosso exemplo, vamos voltar aqui a nossa camada de cotas e vamos para o nosso exemplo para a gente tentar resolver isso aqui. Vamos aqui. Bom, eu tenho que a altura do prisma retangular é H1. A altura do prisma retangular é 0,30. Vamos voltar lá no CAD. E a altura do tronco de pirâmide, largura, comprimento maior, 1 metro. A largura e o comprimento menor, 0,20 lá do topo da pirâmide. Ele já calculou para a gente aqui, ó, 0,424, batendo certinho com o nosso método aqui, utilizando a pirâmide e não o tronco de pirâmide. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Nós podemos fazer de duas formas, como eu falei, né? Você pode utilizar a fórmula do tronco de pirâmide e fazer a superposição somando esse prisma retangular ou quadrado com esse prisma aqui que é um tronco de pirâmide, ou a gente pode fazer somando esse prisma retangular mais essa pirâmide inteira e depois subtraindo do topozinho da pirâmide. Beleza, galera? Espero que as dúvidas sejam sanadas. Deixa seu like aí para ajudar o professor e bora para a próxima.